O Senhor não tem obrigação nenhuma de correr atrás de ninguém, mas Deus é fiel à sua palavra, que diz: todo aquele que o Pai me dá, esta virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6:37. Deus, por ter a ciência de que faria de mim sua ferramenta, seu vaso novo, deu-me ao seu Filho amado, Jesus, de forma que me resgatasse do mal, para fazer a sua obra. Mas ele não poderia me obrigar, isso teria que ser um ato livre e espontâneo meu. Então o Senhor, num plano perfeito, me cercou de servos para que eu viesse a me render a seu amor, como em Filipenses 2:10-11 nos confirma. No colégio, com 17 anos, eu falava abertamente de Satanás, pregando e ensinando sobre coisas do reino infernal. Se eu espirrasse por causa de uma gripe, e alguém me desejasse saúde, eu olhava dentro dos olhos da pessoa e dizia que a saúde dela passaria para mim, e que ela pegaria toda a minha gripe. Realmente, no próximo dia, a pessoa aparecia adoentada, e eu já estava curado. Um colega meu que era cristão e estudava comigo, me perguntou o que era aquele colar que eu levava em meu pescoço, e eu expliquei que era um símbolo mágico da tradição que ninguém, a não ser eu, poderia tocá-lo. Então, para me provocar, este colega esbarrou rapidamente no símbolo com seu dedo indicador e perguntou: e agora? Eu lhe respondi que seu dedo iria cair. Ele riu. No outro dia, seu dedo estava apodrecendo, e sua unha já havia caído. Ele veio desesperadamente me pedir socorro, e eu parei o feitiço, pois ele era meu amigo. Com o tempo, seu dedo já ficara bom novamente. Então em um belo dia, entra em nossa sala de aula uma menina bonita, alta, cabelos longos e negros, e um olhar misterioso. Eu fui logo me apresentando, e fiquei sabendo seu nome, Inajara. Um nome indígena. Sorri pensando, ela era perfeita demais. Tinha que ter um nominho feio desses. Fiz amizade com essa menina, confesso que com outras intenções, é óbvio, mas não deixei de lhe contar sobre a bruxaria e a persuadir para entrar. Ela sempre ria e me gozava, dizendo não acreditar. Até que eu disse que lhe provaria que era verdade, e pedi que colocasse um papel e uma caneta em cima da mesa em seu quarto, que eu iria lá em espírito, e escreveria uma mensagem. De noite, pedi aos Tinuts que me levasse à casa dela, pois não sabia onde era. Fomos em espírito, e quando viramos, faltando apenas uma esquina, deparamos com uma criatura de uns 3 metros de altura em frente da casa. Olhei para as Tinuts que havia parado, e perguntei o que era aquilo. Ele me respondeu assustado que era um anjo. Eu lhe ordenei que o tirasse de lá, pois eu não conseguia me mover. Rapidamente ele me disse: com esse eu não posso. Vai você. E desapareceu. Eu, aos berros, chamava de volta em vão. Foi quando o anjo me sorriu e fez um sinal me chamando. Eu fui, e falei que queria entrar. Ele sorriu novamente para mim e disse: Satanás não tem poder aqui, pois esta família teme ao Deus vivo, e serve ao Filho Jesus Cristo, o Nazareno. Eu repliquei, dizendo que o iria destruir, mas com uma calma angelical me disse: você ainda pode voltar para Jesus. Foi por ti que ele morreu. Quem me dera se fosse por mim. Ele te deu esta chance, aceite. E pôs a mão sobre mim, e eu no mesmo instante voltei ao hotel. Passei o dia todo com muita dor de cabeça. Ao chegar no colégio, vi no final do corredor Inajara. Ela vinha em minha direção com um sorriso irônico. Ao chegar próxima de mim para me dar um beijo, peguei-a pelo pescoço e ergui na parede, e perguntei: por que você não me disse que era crente? Eu fui ontem lá, mas tinha um anjo esperando, sabia? Separaram a gente, e eu continuei gritando. Sabia que ele podia ter me matado. Na hora do recreio ela veio conversar comigo, e me contou que era batista, e que seu pai era diácono da igreja. Eu lhe contei do ocorrido, e ela apenas sorriu e disse: o meu Deus é muito mais forte do que o seu. E saiu. Aquilo ecoou na minha cabeça durante vários dias. Alguns dias depois, houve uma série de oratórios no colégio, e uma delas foi sobre música gospel. Falava de blues, e o rapaz que estava falando contou a história de James Brown, mas se enganou, e disse Charlie Brown. Quando acabou a oratória eu fui até ele, o cumprimentei, e disse que era James, ao invés de Charlie. Ele ficou constrangido, e logo nos tornamos amigos. Eu guitarrista, ele baterista. Nossas conversas giravam em torno da música. Seu nome, Peter. O segundo soldado de Deus nesta batalha, sempre disposto a falar de Deus e a orar. Orava comigo no colégio em voz alta.
Passavam-se pela minha cabeça mil coisas, inclusive, a vergonha que eu passava ao seu lado, quando ele fazia isso. Mas ele não se importava, o que interessava para ele era fazer a obra. Nestes dias, conheci em frente ao hotel em que eu morava, uma livraria evangélica. Fui jogar bola com os amigos, e conheci também o dono dessa livraria. Passei a frequentá-la e ouvir os CDs de rock gospel que vendiam. Fiz amizade com o dono, que passou a me mostrar a palavra. Ele se chamava Adile, o terceiro soldado de Jesus. Briguei várias vezes com ele sobre Deus, mas a astúcia da serpente e a calma da pomba prevaleceram. Neste tempo, veio morar no hotel um hippie, vendedor de artesanatos, crente, totalmente cristocêntrico. Passou a me ensinar a fazer pulseiras e colares, e a me mostrar as vontades de Deus. Este era Edson, o quarto soldado. Comecei a trabalhar através do intermédio de um amigo meu, com os advogados, pai e filho, onde eu dava umas dicas sobre computação, curso o qual havia me formado. O filho, Dr. Ricardo, me falava de Deus na hora do café, e quando eu ia até sua sala. Estava fechado o cerco divino, este era o quinto soldado. De volta ao colégio, aquilo que Inajara me dissera me incomodava. O meu Deus é mais forte do que o seu. Aquelas palavras me açoitavam e se encontravam com as palavras do anjo. Foi por ti que ele morreu. Quem me dera se fosse por mim. Eu não sabia que o tal Jesus havia morrido por mim. Sabia apenas que o diabo o havia matado na cruz, como um criminoso. Essa era a versão que eu conhecia. Porque o anjo disse: quem dera fosse por mim. Deveria ser algo realmente grande para um anjo querer de tal maneira. Comecei a me aproximar mais de Najara, e a lhe perguntar sobre Jesus, até que ela me convidou para ir à igreja. Eu aceitei. Jamais havia entrado numa igreja evangélica. Não disse nada a Stinotis, pois sabia que ele não iria concordar. Chegando lá, coloquei o símbolo da tradição nas costas, para não levar um tombo ao entrar em contato com o poder de Deus. Comentei que eu conhecia o primeiro capítulo de Gênesis. Ela logo falou com o grupo de louvor, e eles cantaram Nosso Deus é Soberano, que comenta sobre esse capítulo. Estava indo tudo bem, até que senti um calafrio e olhei para trás. Havia um demônio enorme parado na porta da igreja. Stinotis havia o mandado. Este demônio era usado para afugentar outros bruxos. Ele estava me olhando com os braços cruzados. Perguntei a Inajara se demônios podiam entrar na igreja, e ela me perguntou se estava vendo algum. Eu disse que sim. Então, Stinotis apareceu sentado do meu lado e falou: ótimo, já está nos entregando ao inimigo, agora só falta você virar um deles. Levantei do meu lugar e saí. Stinotis veio atrás dizendo para irmos embora. Fui, mas não conseguia parar de pensar em por que Jesus haveria de morrer por mim. No dia seguinte, perguntei ao Dile, e ele me deu um livrinho chamado 4 Leis Espirituais. Lá eu encontraria a explicação para tudo, e aquilo me deixou confuso, mas meu coração estava duro e corrompido pelo mal, e resolvi deixar de lado. O Peter não cansava de ler a Bíblia para mim, de orar, e me deram uma fita de rock gospel, da banda Cats Barnea. Passei a fazer uma revistinha com o intuito de divulgar a bruxaria. Comecei a tocar guitarra numa banda de blues, e me afastei mais ainda do amor de Deus. Certo dia, voltando do colégio à noite, ao passar por um posto de gasolina, um mendigo disse: meu filho, venha aqui. Eu respondi que não tinha nada para dar, e continuei andando. Ele repetiu, mas agora me chamando por meu nome espiritual, que era Stinotis. Percebi então, que era Satanás, e voltei. Ele me disse para ir até minha cidade natal, e que lá, eu iria iniciar alguém na tradição. Eu não tinha dinheiro, precisava estudar, e não podia faltar no emprego. Nessa época, eu tinha 19 anos, e trabalhava na Igreja Católica Apostólica Romana, com computação gráfica, também tocava contrabaixo na banda da igreja. A igreja me deu uma folga inesperada, consegui o dinheiro necessário, e o colégio entrou em greve. Lá fui eu para iniciar alguém. Chegando lá, após alguns dias, conheci a pessoa que seria iniciada. Fiz amizade, puxei conversa sobre esoterismo e ele me disse que havia feito quase um ano de aprendizado, mas seu mestre havia morrido, e então, veio em busca de um novo mestre, e que este seria eu. Preparei-o. E no dia em que seria a sua iniciação, aconteceu o inesperado. Ele veio a falecer de uma maneira trágica. Fiquei extremamente assustado, sem saber o que fazer.
Porque Satanás haveria me mandado ali, se ele sabia que outro iria morrer? Ou será que não sabia? Comecei a questionar as coisas. Voltei para a cidade onde estava morando, e passei a ir mais vezes na livraria, e a andar mais com o Edson, e ouvir mais o Dr. Ricardo. Edson me ensinou a orar antes das refeições. Eu o ajudava a vender, e ele me ensinava coisas. Eu ia em um bar que tem em frente ao hotel que eu morava, e lá fazia muitos prodígios. Num dia no serviço, o Dr. Ricardo, falando de Deus, me pediu se podia orar comigo, e eu disse que sim. Quando ele orou, comecei a passar mal, caiu minha pressão. Os demônios ficaram irritados com aquilo e me bateram muito. Fui na igreja do Peter, e pensaram que eu era um drogado por causa do meu jeito de vestir. Fiquei furioso, pois nunca tivera nenhum tipo de vício. Comecei a buscar a Deus, e Satanás não gostou, o cerco estava se fechando. Edson me falava de promessas maravilhosas, e Najara, do poder de Deus, Peter, da alegria. Cheguei um dia no quarto do hotel, e havia um homem todo vestido de branco, cabelos penteados, olhos negros, e um cheiro horrível. Sim, Satanás estava me esperando. Sentei-me na outra cama e perguntei o que ele queria. Ele me disse com uma calma impressionante que estava muito triste comigo, pelas minhas atitudes, mas que sabia que era tudo uma fase, e que logo passaria, e eu ficaria bem. Disse a ele que não era uma fase, que havia descoberto quem realmente eram Deus e Jesus Cristo. E por isso, ele não poderia me encostar. Satanás chamou os Tinotes, e mandou me destruir, mas este foi atirado para fora do meu corpo com tamanha intensidade, que fui lançado contra a parede. Satanás riu e disse: Tudo bem, se você quer sair, saia, eu deixo, só fique neutro, saia, se divirta, viva sua vidinha. Eu respondi: olha, eu conhecia Deus, fiquei sabendo quem é o seu filho e descobri que você não o matou. Por isso estou te abandonando e indo para Deus. Ele se irritou e disse: Você não tem amor próprio, seu ignorante, seu mortal idiota. Eu venci. Já que você não se importa consigo mesmo, eu irei pegar quem você ama. E desapareceu. No mesmo instante, na minha cidade natal, minha mãe foi possessa por demônios, e estourou um câncer maligno em seu sangue. Fiquei revoltado com o acontecido. Chamei Najara para tomar sorvete, e lhe perguntei o que fazer. Deus precisava me ajudar a defender minha mãe. Ela me disse para ser forte, mas naquela hora eu estava com muito ódio no coração. Então os Tinotes me possuiu, e disse a Najara que iria me levar até minha cidade natal, e me jogaria no mesmo penhasco que fiz minha iniciação. Depois saiu. Ela ficou pasma, e me repetiu o que outro lhe dissera. Fui para casa sabendo que Satanás queria me matar. Na tarde de sexta-feira, no dia 12 de julho de 1996, fui ao bar do Joel, que existe em frente ao hotel onde eu morava. Lá, eu tinha uma forte amizade e ainda tenho com o dono, e liberdade de entrar atrás dos balcões. Peguei um copo e me servi com café, na intenção de ficar ali conversando com o meu amigo. Então fui até a pia lavar as mãos. Quando voltei para pegar o copo, este andou pelo balcão cerca de 50 centímetros. Parei confuso, pois eu não havia ordenado aquele copo que andasse. Então, naquele exato momento, senti o bafo quente de Satanás no meu ouvido dizendo: Eu vim para te matar. Caí em desespero, e os frequentadores do bar que muitas vezes me viram operando prodígios ou então brigando, naquele instante me viram chorar. Saí correndo, e ao chegar na porta, só existiam dois caminhos: ir para a avenida, ou ir em direção oposta, onde no meio da quadra existe a livraria evangélica Esperança. Uma voz insistente me dizia para ir até a avenida, onde possivelmente Satanás me mataria, mas a mão do Senhor me puxou para a livraria. Quando coloquei os pés dentro dela, a luz acabou, um forte vento soprou. Pedi ajuda ao Dili, e ele ligou para o Nelson, pastor da IEL, que era presidente da igreja naquela época. Sentei para esperá-lo, quando chegou o meu mestre de Taekwondo, arte marcial que eu treinava, me chamando para dar aula no seu lugar. Eu disse que não podia, e ele me ameaçou, dizendo que eu nunca seria um faixa preta se não desse aulas. Concordei com ele, e quando estava saindo, olhei para trás e vi o Dili, que sem falar sequer uma palavra baixou a cabeça. Naquela hora, me lembrei de Najara, do anjo,
e percebi que ele ali era um meio que Satanás havia encontrado para me tirar daquele lugar. Eu disse: não. Eu preciso primeiro resolver meu assunto com Deus. Se quiser, me espere. Nisso, o Nelson chegou. Imediatamente fomos à sala dos fundos da livraria, e ali naquele dia, através de uma simples, porém, poderosa oração de renúncia, foi quebrado todo o poder do diabo na minha vida, foram desfeitos todos os pactos, e ali naquele momento, eu convidei o Espírito Santo a morar dentro de mim, de onde nunca mais saiu. Hoje eu posso dizer: o meu Deus é o mais poderoso. O globo azul, nome dado à maior atividade satânica desenvolvida dentro da tradição, é o ato de destruição de alguém ou de alguma coisa. Quando alguém aborrece a tradição, traindo-a, tentando destruí-la ou algo parecido, o sacerdote superior da Assembleia Maior, do local de onde se originou o problema, faz contato com membros anunciando as diretrizes do globo azul. São essas as diretrizes: quem, local, hora, e o que. O contato é feito da seguinte forma: o sacerdote contata 3 sacerdotes, cada um contata 3, e assim sucessivamente até chegarem nos bruxos. Só participam deste ritual mestres de 7º, 8º e 9º graus. Indica-se o nome da pessoa, por exemplo, João, o local onde ele está, São Paulo, rua tal, número tal, a hora que o ritual se realizará, 17 horas e 35 minutos, todos os dias, e o motivo, se é para destruí-lo, ou para curá-lo, por exemplo. Nunca se menciona o que a pessoa fez, pois apesar da maldade no coração, os bruxos são seres humanos, e podem não concordar com a ação. Então, para evitar tal coisa, nunca se diz o porquê. Na hora marcada, o bruxo em sua casa, senta-se no chão e entra em transe. No estado alfa em que se encontra, começa a visualizar um globo de cor azul em suas mãos, e nele passa a colocar toda sorte de desgraças, doenças, acidentes, e coisas semelhantes que se possa imaginar. Com isso, o globo azul passa a crescer. Então o bruxo chama seu guia, o demônio mensageiro, e ambos vão em espírito até o local determinado, e jogam o globo azul sobre a pessoa. Agora, tente imaginar milhões de bruxos jogando sobre ti, centenas de milhares de demônios todos os dias, pois cada desgraça contida dentro do globo azul é regida por um demônio, é ele quem se agarra na pessoa. Se a pessoa não tiver o Senhor dos Exércitos ao lado, em pouco tempo ela padece. Note-se todos os dias no mesmo horário, você tem algum, ou todos estes sintomas: tontura repentina, zumbido no ouvido, dor de cabeça, calafrios que passam rapidamente, formigamento de mãos ou dos pés, acessos de raiva, ansiedade, impaciência. Ore em voz audível. Se você mora com outras pessoas que não são cristãos, ore no banheiro em tom baixo, pois Satanás tem uma ótima audição, expulsando todos os demônios e espíritos de bruxos em nome de Jesus, e chamando a Senhor pelo auxílio divino. Coma algo que tenha proteínas, carne, batata doce, chocolate, por exemplo, pois a batalha que está sendo tomada no mundo espiritual, reflete diretamente em você. É um termo usado para o encontro do homem com Deus. O Deus deles, é claro. Cada caso é um caso. Uns entram em transe por dias, outros, durante minutos. Geralmente ocorre no 8º e 9º graus. Ocorrem sempre batalhas entre um bruxo e outro, pois aquele que consegue vencer, ganha os demônios do outro. Essa é a batalha travada no campo espiritual, e é percebida em nosso mundo, quando por exemplo em um parque, os pássaros param de cantar repentinamente. Vou aqui descrever como é formado, e quem são a cúpula do reino infernal, para que possamos saber contra quem estamos lutando. 4 príncipes. Satanás aparece normalmente com a forma humana, porém, sua forma é de um homem com chifres, pernas e pés de bode. Atua na terra como príncipe desde a época de Jesus. Representa o fogo.
Lúcifer, anjo de luz, ainda possui forma humana. Foi ele que Deus lançou fora de seu santo monte. Se apresenta como um homem que se espanta por sua elegância e altivez, ou como um menino extremamente inteligente e sensível. Belial, o demônio mais lindo, possui a forma de anjo-luz. Foi o terceiro a atuar como príncipe aqui na Terra depois de Lúcifer. Leviatã, demônio dos mares, representa as águas, e será o quarto príncipe que governará. A besta que emerge das águas tem forma de um monstro marinho com escamas. Os 8 subpríncipes. Címero, demônio da ciência, possui 2,5 metros de altura, 2 longos chifres e não anda, apenas flutua sobre o chão. Astarote, demônio que se apresenta em forma de monstro, sentado sobre um dragão, trazendo sempre na mão direita uma serpente. Tem um mau cheiro horrível, e vive se lamuriando, afirmando ter sido injustiçado por Deus. Tem profundo conhecimento, e é muito fácil o fazer falar sobre coisas que já aconteceram. Behemoth, demônio da comida, apresenta-se como um elefante que anda nas patas de trás. Belfegor, demônio com corpo de mulher e cabeça desfigurada, com uma boca enorme. Ele atraía os marinheiros nos cais pelo seu corpo e os devorava. Belam, demônio do fogo, não possui forma definida, aparece geralmente como um eflúvio, ou como uma chama. Ataca na maioria dos casos à noite, e em pessoas ligadas a atividades que envolvam o uso do fogo. Azazel, demônio do deserto e das fezes. O povo antigo no dia de expiação, oferecia um carneiro a Azazel soltando-o no deserto com os pecados do povo. Os bruxos oferecem um prato com fezes humanas. Asmodeus, demônio da música, apresenta-se na forma de um jumento com vários instrumentos musicais. Quando se ouve algum instrumento sendo tocado, é um sinal de sua presença. Lilith, demônio sexual, forma de mulher com uma cabeça de lobo. Ataca sonhos e pessoas drogadas ou embriagadas. Age nas áreas sexuais. Demônios de baixa grandeza. São milhares responsáveis pelo andamento de projetos feitos pelos príncipes ou subpríncipes. Atuam como guias, mensageiros ou operários. Diabo, nome dado aos demônios para generalizar. Nós, servos de Deus, não devemos confundir, pois um diabo pode ser Lúcifer, ou um outro demônio qualquer. Também, usado para definir pessoas que, embora não sejam bruxos, são usados por demônios, geralmente pelos príncipes. Ler em João 6,70. Caro leitor, este trabalho foi feito com a intenção de alertá-lo dos perigos da bruxaria, não apenas na tradição, como também em outras irmandades existentes. Satanás é astuto, esperto, atrativo e velho, sempre saberá como enganar os homens. Em Mateus 24:24 nos diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E em Apocalipse 17:6 diz: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Há uma necessidade crescente de um preparo maior para as batalhas contra os servos de Satanás. Não esperemos ações demoníacas virem em forma de monstros com chifres e rabo. Elas virão como algo atrativo a você, como uma mulher, ou um homem bonito, como um jogo, ou como algum vício. Tome cuidado, pois o pecado é doce como mel em nossas bocas, mas amargo como o fel em nossos estômagos. Tome como exemplo a história de Sansão, no livro de Juízes 14, 5-9. Todo o trabalho de Satanás durante estes 8 anos que passei na tradição, foram destruídos por apenas uma oração de renúncia e aceitação de Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da minha alma. Isto prova a soberania de Deus, o poder que Ele possui. Não deixe que o diabo te segue, te impedindo de ver a verdade. Leia a Bíblia Sagrada com a unção do Espírito Santo de Deus, e você saberá todas as respostas, terá todo o conhecimento. Eu sei exatamente o que você está sentindo, um medo de se tornar novamente aquele ser medíocre que você era, fraco e nu. Não importa como você está, não importa onde, nem o que você está fazendo, não importa quem você seja, Deus quer te libertar hoje, agora, quer te honrar, te transformar num servo dele, num homem de verdade, onde ninguém encontrará motivos de acusações.
Satanás não poderá tocar em você como não pode tocar em mim hoje, pois o Senhor me protege. Faça isso, ajoelhe-se em seu quarto e clame o auxílio de Deus, peça perdão de seus pecados, e convide-o para habitar em seu coração. Sua vida será então realmente mágica. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Jeremias 33:3. Caro leitor, após minha conversão total ao senhorio de Jesus Cristo em minha vida, passei a um estágio muito importante e também muito difícil, o discipulado pessoal. Creio piamente que toda pessoa deve passar, inicialmente, por um discipulador cristão, idôneo e íntegro, um pastor, missionário ou outro, e posteriormente, pelo discipulado pessoal. É neste discipulado pessoal, termo usado por mim, não é doutrinário, que nos entregamos avidamente aos mistérios do Senhor da fé e da oração. É quando Deus te toma nas mãos e trata pessoalmente de sua vida, como Ele quer. É quando descemos à casa do oleiro e este nos quebra, e nos faz de novo. Eu tenho brincado com meu pastor, dizendo que fui morar na casa do oleiro, tamanho foi meu quebrantamento. Queridos, neste período específico na vida de um salvo em Cristo, devemos nos entregar à leitura bíblica, e de livros cristãos, ao jejum, à oração, e à busca de edificação espiritual, através de dons do Espírito Santo. O Senhor Jesus está repleto de dons, e quer te presentear com uma variedade deles conforme lhe apraz, porém na palavra diz para buscarmos com zelo, os melhores dons. Não me adianta em quase nada ter o dom de discernimento de espíritos, por exemplo, se não tenho fé. Precisamos buscar dons espirituais que nos edifiquem, como também a Igreja do Senhor. Exercite missões em sua vida. Se você já é maior de idade, pegue suas férias por exemplo, e as dedique a uma viagem missionária. Sozinho, ou com amigos, viva por fé. Você vai sentir o tocar de Deus em sua vida. Certa vez, fiz uma pequena viagem de bicicleta com os amigos. No caminho, podia sentir a fragrância de cada lugar, e isso me motivava a ir mais longe para conhecer mais daqueles lugares. As belas paisagens do sul do Paraná enchiam meus olhos e alegravam meu coração. Eu não me importava com quantos quilômetros já havia pedalado, ou como iríamos voltar depois. Só queria ir mais além, saber o que tinha atrás da próxima curva, ou do próximo morro. Até que de repente, sobreveio uma terrível tempestade repleta de raios, trovoadas, e muito vento. Todos ficamos apavorados. O cenário agora já não era de belos campos e verdes morros. Tudo era cinza e negro. A chuva gelada nos açoitava com tamanha força, que nos era impossível permanecer em cima das bicicletas. Corremos até uma grande árvore para nos abrigar, e um de nós gritou, que seria perigoso cair um raio e nos matar eletrocutados. Fomos então para o meio da estrada, fizemos um círculo com as bicicletas, e nos encolhemos dentro dele, com uma única capa de chuva sobre nós. Neste instante, a vontade de todos era de nunca ter saído de casa. Um raio caiu bem perto de onde nós estávamos, e o pânico foi geral. Pude então por um segundo, olhar os rostos assustados dos meus amigos, e vi que suas fisionomias haviam mudado. Já não eram mais aqueles rostos alegres e radiantes, que riam de tudo na estrada, há poucos minutos atrás, mas em seus olhos, bem lá dentro, ainda ardia a chama da aventura de estar ali. Por mais que desejássemos nunca ter saído de casa, paradoxalmente o que mais queríamos, era estar ali debaixo daquela tempestade, testando as nossas vidas. Alguns minutos mais tarde, a tempestade cessou, aquele som peculiar de pássaros no campo depois da chuva, começou a encher o lugar, o sol ensaiava uns raios aqui e ali, e em pouco tempo, tudo voltava ao normal. Nós dávamos gritos de alegria e vitória. Foi difícil, assustador, mas havíamos vencido. Isso era o que realmente nos importava. Teríamos ótimas histórias para contar depois. Nossa caminhada espiritual não é diferente disso. No começo, tudo parece um verdadeiro mar de rosas. Ótimas pregações, profecias de edificação para a sua vida. Nos dá força para irmos sempre em frente, querendo saber o que mais Deus pode trazer em nossas vidas. Qual será o próximo dom? Quem será a próxima vida a render-se aos pés de Jesus pela sua pregação da palavra? Até que de repente, sem um motivo aparente, tudo começa a desabar sobre sua cabeça.
As pregações já não são as mesmas, agora falam de coisas que você faz, e que precisa mudar. As profecias já não são mais de edificação, e cessaram-se os dons para contigo. Começa aqui o discipulado pessoal do Senhor Jesus na sua vida. É aqui que ele te moe, como se moe um punhado de amendoins. Como fez na vida de Jonas. Leia o livro de Jonas na Bíblia, talvez esteja fazendo na sua também. Mas como aconteceu comigo na viagem de bicicleta, também podemos vencer a tempestade. Caia de joelhos no chão. Levante um clamor, chore diante do Senhor Jesus e Ele afastará as nuvens negras, trará novamente o doce canto dos pássaros em sua vida. Ele lhe trará vitória. Realmente, às vezes parece que alguém na igreja está dizendo algo para nos atingir, ou então que todos estão contra nós, mas Jesus não está. Ele está nos discipulando particularmente, nos treinando para sermos dignos de sentarmos ao seu lado, e sermos chamados de vencedores. Às vezes, a impressão que dá, é que ele nos aperta em suas mãos com tanta força, que nossas tripas escorrem pelos seus dedos. É uma comparação um tanto horrorosa, eu admito, mas quando o Senhor quer usar a sua vida, Ele o faz, nem que tenha que doer um pouquinho. Exercite sua fé. Creia e acontecerá. O inimigo de nossas almas quer a qualquer custo que os servos de Deus não tenham fé, não exerçam o poder da oração, não leiam a Bíblia Sagrada. Quando comecei a ler a Bíblia, fiz um propósito comigo mesmo. Quantos capítulos da Bíblia eu lesse no dia, seria o número de refeições que poderia fazer no dia seguinte. Quando eu, por preguiça, ou até mesmo por esquecimento, não lia nenhum capítulo sequer, no outro dia não comia nada também. O diabo no começo zombava e tentava me desviar do meu propósito, mas eu estava convicto e embasado na palavra que diz: se prometer algo a Deus, não tardes em cumprir, pois o Senhor não se agrada de quem promete e não cumpre. Confesso que fiquei várias vezes sem comer, mas foi necessário para que eu pudesse aprender, e a ter gosto pela leitura bíblica. Hoje, após minha conversão, já tive o prazer de ler 5 vezes inteiras a palavra de Deus, e guardei em meu coração os seus estatutos. Atente à voz do Senhor. Não deixe que o enganador roube tudo que Deus te deu por herança. Sua pureza, sua integridade, sua virgindade, seu amor, sua liberdade. Há quantas pessoas hoje presas, enfermas, acidentadas. Pessoas que vivem fugindo de alguém, ou alguma coisa, pessoas em pânico. Porque não atentaram à voz do Senhor Jesus em suas vidas. Deus não quer tirar nada de você, Ele te ama. Porém não ama o pecado que faz a separação entre vós. Nos anos em que perdi na tradição, conheci inúmeros presbíteros, diáconos, obreiros, e até pastores, que atuavam em igrejas evangélicas a fim de destruí-las. A Bíblia nos exorta, sobre esses lobos em pele de cordeiro. Mas se você atentar à voz do Senhor Jesus, ao toque do Espírito Santo de Deus, não será jamais enganado por eles. Hoje, tenho tudo o que sonhei na vida, amor. Sinto realmente isso no meio do povo de Deus. Sinto isso por meio dos meus pastores e da minha esposa. Os bens materiais que porventura vierem, são os reflexos de uma vida espiritual saudável e equilibrada, repleta de bênçãos do Senhor. Tenho um ministério de pregação da palavra, evangelismo de jovens iniciados na bruxaria e satanismo, louvor e adoração, e sou guitarrista e vocalista de uma banda de rock gospel, com 2 CDs gravados para a honra e glória do Senhor Jesus. Minha esposa tem um ministério de evangelismo de deficientes auditivos e crianças, além de ser minha companheira em tudo o que faço. Agradeço ao Deus da minha criação, por ter me dado esta oportunidade de ministrar em sua vida, querido leitor. As palavras deste livro não são perfeitas como as palavras da Bíblia Sagrada. Nunca deixe de lê-la, pois tem as palavras da vida eterna, e as regras básicas para uma vida saudável. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.